Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais. Esse processo da formação das monarquias nacionais foi um processo muito lento, tá bom? Durante o século XIV, a Europa acabou enfrentando uma crise muito forte. Essa crise foi na produção agrícola. Essa crise foi provocada por algumas colheitas ruins, por guerras e também por mudanças climáticas provocadas pela própria ação dos seres humanos. Houve, então, uma escassez de alimentos muito forte. O que é escassez, professor? É falta, tá bom? Então, as pessoas passaram a não ter o que comer, passar fome, tá bom? Isso provocou muitas mortes, principalmente de crianças até 5 anos, que eram as mais frágeis, as mais vulneráveis, tá bom? Isso tudo provocou um declínio demográfico, ou seja, houve uma redução na quantidade de pessoas. Então, essa crise, ela foi tão séria que milhares de pessoas morreram de fome. E para completar o quadro dessa crise, a Europa, ela enfrentou a pior das epidemias da história da humanidade, que foi a peste negra. A peste negra é uma doença bacteriana que foi trazida nas caravanas de comércio lá da China. Olha, China também, meio estranho. Mas a peste negra, ela surgiu na China e ela foi trazida para a Europa justamente nas caravanas de comércio, tanto embarcações quanto caravanas por terra. Na Europa, essas bactérias elas encontraram a condição perfeita para sua existência, que eram péssimas condições de saúde, nenhum saneamento básico, não tinha água encanada, não existia higiene, as pessoas não tomavam banho, não tinha como conservar os alimentos, então esses alimentos eles acabavam expostos aos ratos. E a própria organização das pessoas, ou falta dela, é que provocou uma epidemia tão grande, tá certo? Então, essa doença ela passou a ser transmitida pela pulga do rato. Como as pessoas tinham muito contato com esses animais, esses animais estavam sempre dentro das residências das pessoas, as pessoas elas acabavam sendo picadas por essas pulgas e eram infectadas com essa doença. Essa era uma doença mortal e a maior característica dela é que ela provocava erupções negras na pele, é como se a pele começasse a apodrecer, tá certo? Então ela era altamente mortal. E alguns estudiosos acreditam que essa doença ela também era transmitida pelo ar, tá certo? Acredita-se que só a peste negra ela matou 1/3 da população da Europa. É muita gente, tá certo? Nessa imagem aqui, vocês podem observar o traje que era utilizado como uma forma de proteção para evitar o contato com os doentes, evitar que eles pegassem a doença também. É uma roupa até macabra, bem estranha, né? Esse bico que parece mais o bico de um urubu. Mas esse era o traje que era utilizado tanto para a questão do tratamento com os doentes, quanto também pela questão de enterrar os mortos. Tá certo? Então, foi uma situação bem deplorável da história da humanidade. Então, essa foi a pior pandemia que o mundo enfrentou até hoje. A falta de alimentos ela acabou provocando o declínio da atividade artesanal e também a redução do comércio. E a redução tanto do artesanato quanto do comércio levou muitas pessoas ao empobrecimento. Tá certo? Essas eram as únicas fontes de renda dessas pessoas, então elas acabaram não tendo como se manter. Isso fez com que a relação entre senhores feudais e os servos ela ficasse bem danificada, bem arranhada. Então, o que é que vai acontecer? Os servos, que era a maioria da população, que eram os camponeses, os artesãos, os comerciantes, eles vão começar a exigir direitos, eles vão começar a exigir melhores condições de vida e de saúde. Então, eles vão iniciar um processo de revoltas. E além dessas revoltas, nós também vamos ter episódios como assaltos, saques, principalmente nas estradas. Vamos ter invasão de casas dos senhores feudais em busca de comida. Então, essa vai ser uma situação bem deplorável da história da humanidade. Então, começou a surgir na classe feudal uma necessidade de controlar essas rebeliões, essas revoltas. Então, eles decidiram eleger uma autoridade centralizada, que no caso seria um rei, um monarca que pudesse executar essas funções. Então, o rei começou o seu processo de fortalecimento do poder
nesse momento, né? Quando os senhores feudais sentiram essa necessidade de buscar apoio do rei para contornar essas rebeliões que estavam acontecendo nos seus feudos, tá certo? Então o rei ele começou o seu processo de fortalecimento e ele vai começar a reorganizar as bases produtivas para tentar controlar essa crise. Além disso, ele também vai passar a enfrentar diretamente a nobreza feudal para poder consolidar sua soberania. De que forma? Ele vai começar a reduzir a autoridade desses senhores feudais, né, a tirar direitos que eles tinham e colocar essas atribuições na sua própria pessoa. Com isso, ele vai ter uma facilidade maior de montar um exército. Esse exército servia tanto para contornar as revoltas populares, quanto também para manter sempre calmas as elites, né? A questão da nobreza feudal. Então, a nobreza feudal foi pouco a pouco perdendo terras, perdendo riquezas, perdendo também direitos, tá bom? Então, esses direitos eles foram parar justamente nas mãos do monarca. Então, novas formas de organizar o trabalho rural e urbano, né? Os monarcas eles passaram a reconstituir a agricultura a partir do século XV, justamente para evitar essa questão dessa crise alimentícia. Então, a partir do século XV, as terras que tinham sido abandonadas no século XIV, elas passaram a ser ocupadas e passaram a produzir cada vez mais alimentos. Houve também uma revalorização do preço dos produtos, ou seja, aqueles produtos que já não estavam mais valendo nada, eles foram revalorizados, teve um aumento do preço para que pudesse também haver uma restituição da economia. A produção rural ela passou a ser vista não mais como um meio de subsistência, mas sim como um meio de negócio. As pessoas passaram a não só produzir para sobreviver, né, para o seu próprio consumo, mas também produzir para vender, já que esses produtos eles tinham valor e com esse valor as pessoas poderiam adquirir outros bens. O trabalho rural ele passou a ser orientado para o comércio, tá bom? Então o comércio ele vai crescer muito nesse momento. Houve também o desenvolvimento de importantes inovações técnicas, como o uso do arado de ferro, a drenagem de pântanos. Nós tivemos também o sistema de rotação trienal, né, o cultivo em 3 campos. Tudo isso para agilizar cada vez mais o processo agrícola e garantir mais alimentos. Isso provocou um desemprego no campo muito grande. Por quê? O uso do arado de ferro, ele acelerava o processo produtivo, então era necessário menos pessoas no campo, né? E também com o aumento da produção agrícola, as pessoas elas passaram a não ser mais tão necessárias no campo. Com isso, a maioria das pessoas ou ficou desempregada ou acabou migrando para as cidades em busca de novas oportunidades, como comerciantes, como artesãos, tá certo? Então, esse processo ele é conhecido como êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade, tá bom? Então, essas mudanças, elas também aconteceram no campo do artesanato. Antes, as produções, elas eram feitas muito mais manuais, era um sistema bem mais lento. A partir do século XIV, esse processo ele passou a ser feito em grande escala, né? Feito para ser vendido, feito para dar lucro, mesmo que houvesse um controle muito grande exercido pelas guildas, que eram as corporações de ofício, que controlavam a questão da produção, a questão dos mestres e aprendizes, a questão dos preços e a qualidade do produto. Então, mesmo com todo esse controle que era exercido por essas guildas, mesmo assim, a produção artesanal ela cresceu muito, então houve uma diversificação nesse campo, houve também uma redução dos preços, muitos produtos eles passaram a ser produzidos em larga escala, então eles tiveram a sua qualidade diminuída e com isso também uma redução do preço. Então muitas pessoas passaram a fazer fortuna com isso, né? Vender mais, produzir mais, contratar funcionários, né? Que era algo completamente novo. Então tudo isso passou a fazer parte da vida das pessoas. Então o comércio ele passou a crescer, ele ganhou novos ares, tá bom? Então, os primeiros estados nacionais, eles vão surgir nesse processo aí de consolidação do poder dos reis, que era um processo ali lento, um processo que se arrastou
desde o final do século XIII, início do século XIV, até o século XV. Então, esse processo ele vai caminhando devagar e vai trazendo algumas conquistas para os reis, tá bom? A primeira coisa foi o próprio nascimento dessas monarquias, que antes o poder estava nas mãos dos senhores feudais, e esses senhores feudais tiveram que começar a abrir mão desses direitos e com isso eleger reis, príncipes, pessoas que pudessem garantir uma certa estabilidade. Então esses reis eles passaram a centralizar o poder nas suas próprias mãos, tanto a questão econômica, administrativa e política. Isso tudo vai fazer com que esses estados nacionais eles comecem a nascer. Então, esses reis eles passaram a organizar exércitos, exércitos próprios, e com isso ampliar suas fronteiras. Esses estados monárquicos eles fortaleceram seu poder, criaram seus próprios exércitos, consolidaram a administração do reino. Essa administração ela proporcionou a eles expandir suas fronteiras por meio da guerra, de alianças e até mesmo de casamentos. Isso mesmo, gente. Não, na Idade Média, ali, finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna, o casamento ele não era visto como uma prova de amor. Principalmente entre a monarquia, o casamento ele era visto como um negócio, tá certo? Como uma forma de você estabelecer alianças militares ou até mesmo conquistar outros territórios. Até porque um casamento era bem menos desgastante do que uma guerra, não é verdade? Então, muitos casamentos vão acontecer nesse período, justamente para unificar reinos, unificar territórios, tá bom? Então, houve também a nomeação de embaixadores que ficavam responsáveis por essas questões das relações diplomáticas, que era para evitar as guerras, tá bom? Mas sempre acontecia uma guerra ou outra em relação a conquistas de território. Sempre tinha alguém que se achava dono de uma parte do território e eles acabavam fazendo guerra entre si. Então, a organização do sistema fiscal, ele também vai se fazer necessário, porque à medida que esses reis, eles conseguiam mais territórios, esses territórios, eles passavam a pagar impostos, a população passou a pagar imposto, os produtos que eram vendidos também passaram a pagar imposto. Então, tudo isso agora era uma forma do rei conquistar riquezas, tá bom? O rei, ele vai conquistar o apoio da burguesia, que era a nova classe social que estava surgindo na Europa nesse período. Quem era a burguesia, professora? Quem era? Será que ela surgiu do nada? Não. A burguesia, ela surgiu nos burgos, que eram as primeiras cidades, os primeiros modelos de cidade da história da humanidade. E esses burgueses eram justamente as pessoas que trabalhavam com o comércio, que trabalhavam com o artesanato, que exerciam os serviços de banqueiro, fazendo o câmbio de moedas, também donos de embarcações que faziam comércio de longa distância. Então, essas pessoas vão enriquecer. Enriquecendo, elas vão passar a ser chamadas de burgueses ou de burguesia. E como essa era uma classe social que vinha justamente dos servos, eles não tinham direitos. Então, eles vão passar a apoiar o rei, a conceder empréstimos financeiros e doações ao rei, para que o rei pudesse fazer leis que protegessem a burguesia, como evitar saques, evitar que senhores feudais acabassem confiscando os patrimônios, os bens desses comerciantes, que acontecia muito quando eles iam passar num feudo. Às vezes o dono do feudo acabava saqueando, roubando a carga, para que esses comerciantes não fizessem comércio na região. Então eles vão começar a conquistar a confiança do rei, concedendo empréstimos e doações, justamente para que o rei retribuísse esses favores, concedendo leis que garantissem direitos à burguesia. Um outro elemento muito importante da consolidação desses estados nacionais é a eleição de um idioma como nacional e único, como a Inglaterra, que lá o idioma oficial é o inglês. Então, esses estados nacionais, eles vão passar a adotar um idioma como sendo seu idioma oficial, tá certo? Eles também vão criar um sistema burocrático, para a questão administrativa, vão criar um sistema burocrático para a questão de cobrança de impostos, então tudo vai passar a ter uma burocracia, funcionários responsáveis por essas áreas, cobrança de impostos, a questão de
política, tudo isso agora vai ter funcionários para fazer. Lembrando que o centro vai ser o rei, tá certo? Houve também a elaboração de uma legislação única, ou seja, foram criadas leis para todo o território. Essas leis foram criadas pelos próprios monarcas para que eles pudessem fazer a justiça e assim controlar tudo. Houve também, né, a organização de um exército nacional, que é a base desses estados nacionais, e é justamente através desses exércitos que o estado ele conseguia novos territórios. Os primeiros estados nacionais que nós temos notícia são Portugal, Espanha e França. Portugal se tornou um estado nacional ainda no século XIII, tá certo? Então, Portugal foi o primeiro estado moderno a surgir. Depois dele, outros estados surgiram também, tá certo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre cada um desses estados nacionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e eu estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores!